Olá, turma! Vamos juntos resolver os exercícios de sala dos módulos 6 e 7 envolvendo pirâmides. Hoje a gente vai fazer os exercícios 1, 2 e 3. Eu vou mencionar algumas coisas aqui importantes. Vou retomar, não se esqueça que é para você fazer de tarefa dos 5 ao 10. São exercícios que é no nível dos que eu estou fazendo aqui ou até mais simples, tá bom? Fique tranquilos. Espero que você consiga fazer. Na semana que vem a gente vai fazer mais exercícios um pouquinho mais complicadinhos, algumas situações diferentes. São 2 vídeos, num eu termino a matéria de sala, no segundo eu vou fazer alguns exercícios de tarefa. Se você não conseguir fazer alguns desses daí, já me manda que aí semana que vem, quarta-feira, quando você entrar para ver o vídeo, já vai ter alguns exercícios de tarefa resolvidos para você, ok? Vamos aqui então no exercício número 1, lá dos módulos 6 e 7. Vou pedir para você conferir na sua apostila qual que é a página, confere lá no índice certinho, se você tiver com a apostila do segundo ou do segundo médio, módulo 6 e 7 da matemática 3 para a gente seguir. Exercício número 1 diz assim: no curso de dobraduras, a instrutora orientou que fosse construída uma pirâmide de base quadrada de lado igual a 3 e altura igual a 10. Parou. Ela quer que a gente construa uma pirâmide de base quadrada. Então, vamos construir uma pirâmide de base quadrada. Ó. Desenha um quadradinho mais ou menos assim, ó. Ó. Desenha um quadradinho lá mais ou menos, tombadinho assim, né, ó. Um quadradinho de lado 3, 3 por 3. E a altura é 10. Joga o vértice da pirâmide lá no alto e liga ponto com ponto, ó. Ponto, 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 ponto. E lá atrás você faz um tracejado. Claro que se você quiser fazer um desenho mais bonito, né? O que você faz? Pega a régua, aí você vai lá com a régua, passa um tracinho aqui, passa um outro tracinho mais para lá, bonitinho, olha lá, ó, outro tracinho ali. Aí você encaixa a régua aqui para fazer a base do quadrado. Olha o tempo que o professor tem, não é mesmo, pessoal? Olha lá. Fechou aqui, tererê. Agora você vem, liga, como diria a Mari do BBB, tanana. Olha lá, ó, ligou daqui lá em cima. Aí você liga com a régua daqui para cá. Olha o tutorial desenhando uma pirâmide, um esboço de pirâmide com Prof. Podô. Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje é um tutorial sobre como desenhar uma pirâmide mais ou menos nas aulas de geometria espacial. Pronto, guarda sua reguinha e tá aí. Ô, turma, deixa eu só trazer isso daqui que achei que ficou meio tortinho, ó. Ah, agora sim, ó, aí, mágicas que a gente pode fazer no computador. Ah, detalhe, ainda faltou mais um, gente. Eu preciso de fazer aqui também, ó, marcar a altura. Aqui nós estamos falando de uma pirâmide de base quadrada. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Quando você descer a altura dela, ela vai descer do vértice e vai cair bem lá no meio da base, ó. A altura aqui, opa, a altura aqui vai cair bem lá no meio da base. Nesse caso, vale 10 centímetros, que o exercício já falou. Ele pede, então, qual que é o volume? Ah, gente, essa tá fácil, hein? Presta atenção. Quando o sólido não afina na ponta, prisma, cilindro e companhia limitada, a área da base vezes a altura. Aí esse aqui é uma pirâmide, afina na ponta. Quando afina na ponta, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume dessa pirâmide, volume da pirâmide, vai ser 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Para nossa alegria, olha só, vai dar 1/3 vezes. A área da base é um quadrado lado 3. A área do quadrado é a área mais fácil, hein? É lado vezes lado. Ou base vezes altura, ou lado ao quadrado. Vezes, olha que alegria. A altura da pirâmide já foi dada. A altura da pirâmide vale 10. Esse 3 corta com esse, é lá do 1/3 de 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3, vezes 10, vai dar 30 centímetro com centímetro com centímetros, 30 centímetros cúbicos.
Esse é o volume da pirâmide, exatamente como pede a alternativa da letra B. Babinha esse daqui, hein? De boa, hein? Olha, esse daqui podia cair na prova teste, hein? Um nesse estilo. O que você acha? Aqueles, comenta aqui embaixo, pessoal. O que você acha que pode cair na apostila teste, pessoal? Os youtubers da vida, pessoal. Mas agora vamos para um nível um pouquinho mais hard. Vamos para um FUVEST, ó. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada. Turma, pirâmide regular de base quadrada é uma pirâmide reta, bonitinha, com a base quadradinha. Então, de novo, agora eu vou na mão, ó. A gente está falando de um telhado no formato de uma pirâmide de base quadrangular. A base dela é um quadrado. Cadê? O lado da base mede 8. 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui. 8 lá atrás e 8 ali também. Deixa eu subir aqui para você ver o 8 que você não viu. Ih, aí, ela tá ali. E a altura da pirâmide mede 3. Então, ó, deixa eu fazer até o desenho, tentar fazer um pouquinho melhor aqui. Se ele deixar, é claro. Parece que não melhorou muito. Mas, ó, a altura da pirâmide, a distância lá de cima até aqui no meio, no centro da base, vale 3. 3 centímetros não, gente, é tudo em metro aqui, ó. 3 metros. Aqui também eram 8 metros e 8 metros. Tá. Presta atenção, gente. Isso aqui é um telhado. Num telhado, você vai colocar as telinhas aonde, gente? As telinhas vão entrar aqui, ó. Vai entrar aqui as telinhas, ó. Né? E assim por diante. Então, elas vão cobrir a área dessa vez. Ele nem pediu ainda, nem fez a pergunta, mas certeza que deve ser alguma coisa a ver com a área. Porque ele está falando que ele vai fazer o telhado, as telhas vão por cima, né? Elas não vão dentro, elas vão por cima. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Então, um lote de telha cobre 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, ou seja, além das telhas da área tradicional, você ainda tem que comprar mais 10, porque tem quebra de telha, né, que pode quebrar, tem as emendas que vão ser feitas, tem que cortar as telhas, etc. O número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é... Vamos de novo, turma. O telhado tem o formato da lateral de uma pirâmide de base quadrada. Ele quer saber o número mínimo de telhas. Bom, você tem que comprar telhas suficientes para cobrir essa área lateral e ainda tem que comprar 10 a mais, porque pode ter alguma quebra para garantir que vai dar certo. Então, para a gente descobrir o número mínimo de lotes de telha, a gente tem que descobrir quantas telhas você precisa, qual a área, né? Quantos metros quadrados você precisa comprar para cobrir a lateral desse telhado. Lembrando que, sabendo metros quadrados, é um lote para cada metro quadrado, hein? Sabendo quantos metros quadrados tem, você vai conseguir descobrir quantos lotes. E a partir disso, não esquece que você ainda tem que pôr 10 a mais, que são as quebras e emendas que podem surgir por aí. Agora, o problema é, como é que nós vamos calcular a área dessa lateral? Presta atenção. Como que nós vamos calcular a área dessa lateral aqui? Bom, em primeiro lugar, a pirâmide é regular. Isso quer dizer que todas as figuras têm o mesmo formato, têm o mesmo desenho, têm as mesmas medidas. Portanto, a área lateral, você não precisa de fazer triângulo por triângulo e depois somar. É só, opa, desculpe, tinha clicado na tela errada. Olha lá, ó. Eu estava falando que a pirâmide é regular. Como a pirâmide é regular, então todas as arestas são iguais, as arestas laterais são iguais, as figuras laterais também. Então, para a gente calcular a área lateral, que é onde vai fazer o telhado, não precisa de fazer esse daqui, mais esse da frente, mais esse do lado, mais o último. É só fazer a área de um triângulo, é a área de uma face lateral. Vou fazer assim, a área de um triângulo e multiplicar por 4, porque são 4 faces ali, certo? Agora, o problema é, vamos puxar isso daqui aqui embaixo, ó.
Quando a gente olhar para a face que você estiver olhando, você vai enxergar um triângulo assim. A base desse triângulo vale 8. E para calcular a área de uma dessas faces, você vai precisar da altura dessa face. E é aqui que está o perigo. Ó, a hora que você for calcular essa área aqui, nossa, gente, quanto mais eu rabisco, mais feio fica. Esse aplicativo ele não deixa pintar. Para calcular essa área, a base você já tem. Você vai se lembrar que a área de uma face é a área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A base vale 8. O problema é quanto é que vale, eu soprei aqui o negócio, quanto é que vale a altura daqui dessa ponta até aqui embaixo. Atenção, turma, isso aqui é uma altura, essa aqui é outra altura. A altura da pirâmide é outra altura, a altura da ponta até a base, até o chão. A altura que eu preciso é a altura na face. É a linha que liga o vértice até metade da base. É isso aqui, ó. E aqui está o perigo. Essa altura aqui, na verdade, é o apótema da face. O apótema lateral dessa pirâmide. Para calcular o apótema, infelizmente não tem outra alternativa. Você vai ter que enxergar um triângulo retângulo escondido. Eu te mostrei alguns no slide na última aula. Dá uma voltadinha lá rapidex e confere. Mas também não tá tão difícil aí não, porque quando você mede a altura, você deve se lembrar que você sempre mede a altura reto. Ela faz 90 aqui com o chão. Esse 90 com a altura e com a apótema, você fecha aqui, ó. E você tem lindamente um triângulo retângulo para você poder fazer um Pitágoras. Agora também tem que fazer mais uma observação. Quanto mede esse pedaço azul? Esse pedaço azul é a apótema da base. Como a base é um quadrado, esse apótema azul vai valer o quê? Metade do lado. Ó. O lado inteiro valia 8, então esse pedacinho aqui vale metade disso, vale 4. Maravilha, porque agora não precisa nem de fazer Pitágoras, né, gente? Você já sabe quem que é esse traço verde. É o famoso 3, 4, 5. Ih! 3, 4, 5. Você não viu o triângulo, agora você viu. Por quê? Por Pitágoras. Vou botar aqui Pit, para você lembrar que veio do Pitágoras. Então, a área de cada face vai ser a base da face, que é 8, vezes a altura da face, que é o apótema lateral 5, dividido por 2. 8 vezes 5 dá 40, dividido por 2, 20. 20 metros quadrados cada uma das faces das quedas de água do telhado. A área lateral total, portanto, vai ser 4 vezes isso. 4 vezes 20. 4 metros quadrados. 4 vezes 20, perdão, 80 metros quadrados. Aí você vai olhar assim. Tá, quantas telhas você precisa para cobrir 80 metros quadrados? O exercício falou que é um lote de telhas a cada 1 metro quadrado. Então tá fácil. Quantos lotes você vai ter para 80? Não precisa nem de quebrar cabeça, né? Você vai precisar de 80 lotes. Entretanto, não tem 80 nas alternativas. Ora, por quê? Porque o exercício falou que você vai precisar de comprar 10 lotes de telhas para desperdiçar, que vão ter que ser desperdiçadas. Então você vai ter que comprar 80 para cobrir com mais 10 de desperdício. Ou seja, você vai precisar de comprar no mínimo 90 lotes de telhas para fazer esse telhado. Letra A. Belezes? Muito bem. Então, para finalizar, nós vamos fazer mais o exercício 3. O exercício 3, ele envolve vista espacial, por isso que eu espero que você tenha treinado bastante os exercícios lá do começo da apostila, que cairiam na prova teste, na prova teste antiga.
Vamos lá então para o exercício 3. O valor numérico de cada aresta de um cubo é 2. Pausa. Cada aresta do cubo mede 2. Então aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. É um cubo. A gente já sabe bastante coisa sobre os cubos, hein? Os pontos P, Q e R são pontos médios. Atenção, ponto P é ponto médio, igual para cá, igual para cá. Então aqui vale 2. Ponto médio igual aqui. Então aqui também vale 2. Ponto médio, então aqui vale 2, aqui vale também 2. Que 2, gente? É ponto médio, imbecil. O lado inteiro vale 2. Então aqui vale 1 por 1 por 1. Muito bem. Um plano passando pelos pontos P, Q e R secciona, corta. Secção é cortar, é sinônimo de cortar. Corta o cubo em 2 sólidos. Gente, dá para ver. 2 sólidos. Um desses sólidos é essa pontinha aqui que ele cortou, ó. O outro sólido é tudo que sobrou depois que você tirou essa pontinha. A pergunta quer saber a razão entre o volume do sólido menor e o volume do cubo. Pergunta: esse sólido menor, o sólido menor é que tipo de sólido? É uma pirâmide. Só que essa pirâmide não é uma pirâmide qualquer. Por isso que esse exercício está aqui. É para comentar com você esse detalhe. Ó. Isso aqui é uma pirâmide especial. É uma pirâmide formada pelo canto o canto de um cubo. Talvez fosse mais fácil se você enxergasse essa pirâmide não aí onde ela está, mas aqui, ó. O ponto P não é ponto médio? Se eu usasse esse ponto médio aqui, esse ponto médio aqui, e o ponto médio daquela aresta que vai lá para trás, aí você consegue enxergar melhor, ó. É uma piramidezinha no estilo assim, ó. Né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um pouquinho melhor, ó. Ali é uma piramidezinha assim, ó. Aqui é esse cantinho da frente do cubo. Aí eles jogam lá para trás, tracejou aqui, fechou aqui, ó. É uma pirâmide que a gente chama de tetraedro, porque tem 4 faces, uma no chão e 3 ao redor. Trirretângulo, porque ele tem um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui e tem um ângulo reto no chão. Esses ângulos retos vêm do cubo. Aqui, ó, um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui. Certo? Essa daí é mais do que uma pirâmide. A gente chama de tetraedro. Olha que nome feio. Trirretângulo. Se eu não me engano, na nova ortografia é isso aí. Trirretângulo com 2 R's. Então, o que nós temos aqui é um tetraedro, uma pirâmide no formato de um tetraedro, uma piramidezinha assim, ó. Olha lá. Agora acho que dá para ver melhor, hein? Repara, aqui está um ângulo de 90, aqui tem outro de 90, aqui tem outro no chão de 90. Esses lados são esses pedacinhos aqui, ó. Que valiam 1, 1 e 1. Muito bem. Ele quer saber então o volume desse tetraedro trirretângulo, a razão dele, e o que sobrou do cubo. Não. Entre o sólido menor e o volume do cubo. Muito bem, turma. Como é que você vai calcular o volume disso aqui? Em primeiro lugar, é uma figura que afina na ponta, não é? Figura que afina na ponta, toda pirâmide, todo cone, o volume é sempre o mesmo. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Olha nesse tetraedro na posição que ele está, por isso que eu desenhei assim, que fica mais fácil de ver, ó. A base dele é esse triângulo. A base é um triângulo retângulo 1 por 1. Catetos 1 e 1. Certo? Então, a área da base vai ser, ó, 1/3 vezes. A área da base é a base de um triângulo retângulo, é cateto vezes cateto dividido por 2.
Assim talvez você não enxergue, mas se você desenhar assim, fica mais fácil de perceber porque que eu fiz 1 vezes 1 dividido por 2. Certo? Vezes a altura. A altura corresponde direto aqui, ó, a esse pedacinho 1 também. Ou seja, o volume vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1, 2 vezes 3, 6. Esse aqui é o volume da pirâmide. O exercício quer a razão entre o volume do sólido menor que a pirâmide e o volume do cubo. Então vamos calcular agora o volume do cubo. O volume do cubo, o cubo sim, é uma figura que não afina na ponta, então é só a área da base vezes a altura. Na base de um cubo nós temos um quadrado. Esse quadrado é 2 por 2. A base é 2 vezes 2, a altura do cubo é 2 também, 8. Portanto, a conta que o exercício pediu, agora que eu vi que vocês não estavam vendo. Portanto, a conta que o exercício pediu, que é a razão entre o volume da pirâmide, o sólido menor, e o volume do cubo, vai ser: o da pirâmide é 1/6, o do cubo é 8, 8 por 1. Mantém a primeira, multiplica pela outra invertida, essa razão vai dar 1 sobre 48. Exatamente como está marcado na alternativa da letra A. Espero que bata aí com o gabarito. Certo? Ô turma, então o lance aqui era você ver essa piramidezinha tombadinha desse jeito, para que você pudesse enxergar melhor a maneira como a gente pode calcular o seu volume. Fica muito mais simples calcular desse jeito do que na posição que ela estava ali. Eu desenhei ela aqui no canto para você perceber que era a mesma representação, tá bom? Olha, de novo, é suficiente. Lá no exercício 5 a 10 é até mais simples do que esse daqui. Se aparecer algo semelhante, você já sabe, já tem ideia do que fazer. Então, bons estudos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de aturar essa aula até aqui. Na próxima semana a gente vai ver o último exercício que vai tratar de um tipo específico de pirâmide que a gente chama de tetraedro regular. Aí mais para frente eu te explico certinho o que é. E aí a gente faz mais exercícios. Tendo dúvida, não conseguiu fazer? Manda para mim até terça-feira para eu conseguir gravar o vídeo para você assistir na quarta com a resolução. Beleza? Bons estudos, mais uma vez muito obrigado. Não se esqueça, fique em casa, se não puder, proteja-se. Coloca direito essa máscara, hein? Tchau!